uma alegria muito grande poder participar desse momento, né, do movimento espírita, do 42º seu. Eu de antemão gostaria de agradecer a oportunidade de trabalho, ainda mais em um local que tem nome, né, de ser Centro de Cultura e de Pesquisa Allan Kardec, porque a nossa identificação com Allan Kardec sempre foi muito grande desde a nossa juventude. E o tempo tem passado, e na medida que os problemas sociais, culturais vão aparecendo na sociedade, nós voltamos ao Livro dos Espíritos e percebemos o quanto que ele é atual. Nós não temos a pretensão de trazer nada de novo, aliás, pelo que nós observamos, outros estudos estão sendo apresentados sobre a obra e queríamos propor um estudo diferente para apresentar a doutrina espírita como uma proposta de educação e não de salvação, não é? Assim entenderam Leopoldo Machado, professor Herculano Pires, Allan Kardec, Caibar Schutel. E se nós entendermos o Espiritismo como uma proposta educacional, nós vamos compreender melhor o Espiritismo e também vamos captar melhor o fato do Espiritismo se apresentar com 3 aspectos. Porque se ele é uma proposta de educação, vamos raciocinar em conjunto. Agora fica melhor para compreendermos o porquê dele ser ciência, mas é uma ciência da imortalidade da alma, não é a ciência oficial, mas dentro de um contexto histórico onde o modelo de ciência apresentado era um modelo de ciência linear, a ciência positivista do século XIX, que iria apresentar verdades absolutas. O Espiritismo é uma nova proposta de ciência, à margem da dita oficialidade, porém importante para descerrar, apresentar para a humanidade uma nova era. Mas não é a era espírita, é a era do espírito, que é diferente. Então, essa ciência da imortalidade da alma, ela foi muito bem postada, colocada. E, naturalmente, dos resultados das pesquisas científicas sobre a imortalidade da alma, e é de onde parte a doutrina dos espíritos, ela tem uma base experimental, embora ela não faça apenas experiência, ela faz experiência, mas com todo o cuidado para unir intuição e racionalidade. Por isso que é um projeto de educação integral, do início ao fim. Mas dos resultados das pesquisas científicas, nós chegamos à filosofia espírita, que segundo o Livro dos Espíritos é onde está a força do Espiritismo. A força do Espiritismo, segundo Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, está na sua filosofia, pelo apelo que faz à razão e ao bom senso. Bem, então chegamos à filosofia espírita. E o que é a filosofia espírita? É a filosofia sem espírito de sistema. Porque o Espiritismo não pretende se tornar incompreensível. Aliás, se nós estudarmos a história do pensamento, vamos perceber que o Espiritismo ele é muito fácil de ser compreendido por diferentes níveis de compreensão. Por isso é uma proposta educacional, por isso é uma proposta de educação e não de salvação de um dia para o outro. E essa filosofia espírita que faz os grandes questionamentos da história da humanidade, de onde viemos? Parece fácil, mas não é não. Porque hoje estamos aqui convivendo com os nossos familiares, os grupamentos que estamos inseridos? Para onde vamos? Por que sofremos eventualmente? Qual é a função pedagógica da dor? Esses questionamentos sempre foram feitos, desde os Vedas. Aliás, a reencarnação, segundo Leon Denis, surge com os Vedas. A ideia da reencarnação, há milhares de anos. E a ideia da reencarnação, que é universal, por isso manifesta força filosófica, acompanha a história da humanidade. Se nós analisarmos também a ideia de família antiga, hoje sabemos que a família se ramifica em vários tipos. Existem vários tipos de famílias, mas a ideia de família ela vem sendo construída. Segundo a historiadora Mérida Fiore, é o instituto mais antigo da sociedade, é a família, apesar de se dividirem em vários tipos.
Logo observamos que a ideia da reencarnação é antiga. Não queremos dizer que a antiguidade é posto, mas com certeza, como afirmava Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nenhuma ideia atravessa as idades sem que tenha algum sentido, não é? Sem que tenha ressonância, senão a humanidade já teria abandonado. O que estamos querendo dizer é o seguinte: se acreditamos que a sociedade pode mudar e a doutrina espírita é uma mensagem de esperança, como dizia o professor Herculano Pires, a esperança espírita não repousa na fragilidade humana, mas nas potencialidades do espírito, que se atualiza no fogo das experiências existenciais. Ou seja, apesar a despeito do contexto social, a proposta educacional que provém do espiritismo é de esperança, uma esperança crítica. Isso não nos impede de nós estudarmos o que está acontecendo naquilo que aparece para nós, o material discursivo que emerge. Tudo que aparece nós vamos analisar, mas com certeza o espiritismo ele é diferente, ele se sustenta por si só, que ele parte da pesquisa, ele atinge um nível de elaboração do pensamento através de sua filosofia que chama a atenção, porque nós não fazemos filosofia especulativa, nós fazemos filosofia, como dizia Kardec, experimental. Nós não falamos, especulamos sobre a imortalidade da alma, será que existe ou não? Nós não falamos ou especulamos sobre o complemento da ideia da imortalidade da alma, que é a reencarnação. Nós falamos a partir da observação dos fatos. Isso confere ao espiritismo uma solidez conceitual, capaz de enfrentar todas as épocas da história da humanidade. Isso é diferente. Porque se nós pegarmos as contribuições dos cientistas da reencarnação, e eles são importantes, embora eles não sejam espíritas, Ian Stevenson, Jim Tucker, discípulo de Ian Stevenson, hoje o cientista mais conhecido da reencarnação, Banerjee, da Índia, Antonia Mills, do Canadá, que também foi para os Estados Unidos fazer pesquisa. Se nós pegarmos todas essas pesquisas sobre povos indígenas no Canadá, na região que depois vai se chamar Canadá, que acreditavam na reencarnação, sobre lembranças espontâneas de crianças de outras vidas, que há 50 anos pelo menos isso tem abalado o mundo, apesar do mundo fingir que não está acontecendo nada. Em todos os continentes existem crianças com lembranças espontâneas de outras vidas, que têm entre 3 e 7 anos. Aí alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Tudo isso confirma o pioneirismo de O Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec, já na primeira edição, de 18 de abril de 1857, ele faz o item 222 virar texto, de propósito. Não é uma pergunta, é uma análise filosófica da reencarnação. Se nós observarmos, só na 223 que ele volta a perguntar. Por que ele fez isso? Porque desde 1857, ainda a obra não estava completa. Nós sabemos que somente em março de 1860 o Livro dos Espíritos vai apresentar o número de questões que nós encontramos hoje. Então, desde a primeira edição, nós sabemos que Allan Kardec considerava a questão da reencarnação importante para fazer parte do corpo de ideias que compõe a doutrina espírita. Se desde a primeira obra a reencarnação é importante, na segunda obra continua a ser importante, na terceira, na quarta, na quinta, na Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, que temos 12 volumes de abordagem mediúnica, de abordagem do sonambulismo, etc., por Allan Kardec, criando um método próprio para aferir as informações espirituais. Essa que é a questão, a genialidade de Allan Kardec, porque pesquisas sobre a imortalidade da alma nós vamos encontrar em várias culturas. Informações sobre a reencarnação e a imortalidade da alma e a relação com a família, nós também podemos encontrar em outras religiões, em outras culturas, sobretudo do Oriente, chegando até o Ocidente. Mas jamais de forma tão clara e precisa e didática
um tipo de conhecimento foi apresentado na história do pensamento humano para todas as pessoas. É por isso que nós nos identificamos com o Espiritismo com 17 anos. É a maior forma de democratização do conhecimento já oferecida à humanidade. Isso é forte demais, isso é muito bonito. Allan Kardec ficava muito feliz quando ele ia a Bordeaux e ele encontrava um operário como presidente do centro espírita. Isso chama a atenção, que essa força filosófica, ela apresenta um componente social, porque para Deus todas as pessoas são iguais. E isso nos acompanha desde o Livro dos Espíritos, que vai apresentar um novo conceito de criança. Então, se a reencarnação é importante, nós já entendemos aqui, e ela é importante porque ela complementa a ideia de imortalidade da alma, porque se o ser é imortal, isso significa dizer que ele sobrevive à morte do corpo. Tudo bem, mas ele sobrevive à morte do corpo para quê? As outras religiões, respeitosamente falando, apresentam uma visão imprecisa sobre a imortalidade da alma. A doutrina dos espíritos, por ser uma proposta de educação e não de salvação, vai dar um sentido para a ideia da reencarnação. Porque sem a ideia da reencarnação, a imortalidade da alma não tem sentido algum. Isso Leon Denis já tinha observado no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E se nós entendermos o Espiritismo como uma síntese cultural, como também propunha Leon Denis e Oliver Lodge, nós vamos compreender que o Espiritismo, além de trabalhar com a ideia da imortalidade da alma e da reencarnação, e apresentando um novo conceito de criança, de família, etc., o Espiritismo faz uma leitura dos Evangelhos tal como jamais havia sido feita na história do pensamento. Porque nos apresenta o ensino ético de Jesus como o fator mais importante para integrar a sociedade. Aqui está o salto de qualidade, porque não há ética superior à que foi trazida por Jesus. Isso é fácil de encontrar em outras visões de mundo? Não é fácil. Porque se a pessoa pesquisa muito, ela pode privilegiar o aspecto científico do espiritismo ou do espiritualismo, e ela vai se afastar da ética trazida por Jesus. Se a pessoa também for muito religiosa, ela pode achar que a filosofia espírita não é importante e que a ciência também não é importante. E ela acaba privilegiando o aspecto religioso do espiritismo. E o que o espiritismo é? Ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. Por isso toca em todos os ramos do saber, como se fosse uma árvore se ramificando. E aí você entende que penetra na cultura, e aí as escolas apareceram. O Colégio Allan Kardec, ele é considerado pelo educador da Escola da Ponte, José Pacheco, como o maior colégio da história da educação no século XX. Aí agora nós entendemos. Se é uma proposta de educação, é ciência, filosofia e religião, pode penetrar na cultura, pode penetrar na educação. Virou colégio. Poucos espíritas sabem disso. É o maior colégio do século XX no mundo, gente. Nós falamos do Eurípides Barçanufo médium, e nós esquecemos do Eurípides Barçanufo educador. Foi preciso um educador português que não é espírita chamar a atenção do movimento espírita sobre a importância do Colégio Allan Kardec. Um ex-aluno do Colégio Allan Kardec, não poderia ser diferente, o Tomás Novelino, foi para Franca, São Paulo, e fundou o Educandário Pestalozzi, com a ajuda de irmãos da maçonaria, companheiros da maçonaria. O Educandário Pestalozzi educou crianças durante muitas décadas, criou uma fábrica de sapatos de nome Narizinho em homenagem a um personagem de Monteiro Lobato. Só que faltava ao Educandário Pestalozzi alguma coisa que pudesse ajudar na aplicação das ideias pedagógicas. Foi quando Tomás Novelino procurou o professor Herculano Pires e pediu ao professor ajuda para que ele elaborasse uma pedagogia espírita, ou seja, um tipo de pensamento, de debate com a sociedade, onde fosse possível saber o que é o educando, por que ele está matriculado na escola da vida, qual o sentido da educação, porque o grande mistério que aturde a todos os educadores é a personalidade. O professor lança a revista Educação Espírita na década de 1970 e resgata a história do espiritismo e também resgata a história do Allan Kardec. É aí que nasce a nossa pesquisa, que se intitula Herculano e a Educação, onde nós procuramos ressaltar a contribuição do professor Herculano Pires para a educação.
como nos foi solicitado, é uma obra independente, ela está sendo atualmente vendida, nós não estamos com a obra aqui hoje, na livraria do IEBM, e em breve essa obra estará na internet. O objetivo dessa obra é auxiliar na construção do Colégio Herculano Pires, que nós temos 2 terrenos em Maricá, é uma região muito ligada à natureza, para resgatar essa ideia das escolas que foram construídas próximas à natureza, só que muro de arquiteto é um muro mais difícil de ser construído, e o nosso objetivo é, com essa obra, com esse livro, dar prosseguimento ao nosso sonho de criar o Colégio José Herculano Pires, que não é um colégio particular, nem público, mas um colégio filantrópico que tem por objetivo educar para a vida com todos os seus desafios 50 crianças apenas por ano. Nós sabemos que existem projetos no movimento espírita de educação, nós respeitamos, mas se vocês pensarem conosco, são projetos que apresentam o mesmo tipo de educação que os nossos filhos estão reclamando nas escolas, com turma, série, prova, nota, com ensino profissionalizante. Nós respeitamos tudo isso, mas acreditamos que a tradição espírita remonta ao Colégio Allan Kardec, e no Colégio Allan Kardec não existia o sistema de notas. Eurípides já trabalhava com um sistema de conceitos, não tinha prova, não tinha reprovação, e os alunos não gostavam de entrar de férias, adoravam o Colégio Allan Kardec. Então esse é o nosso objetivo ao publicar essa obra, que é uma primeira edição, então tem todos os defeitos que a experiência vai trazendo com o tempo. Bem, então o Livro dos Espíritos é um ponto de luz. Nós já aprendemos hoje que apresenta um novo conceito de criança. Então o que o Livro dos Espíritos fala a respeito da infância? Fala que a criança é um ser revestido temporariamente da roupagem da inocência. Entenderam? Então assim, o ser é um reencarnado. A criança é um ser reencarnado. Isso muda alguma coisa? Sim. Porque você vai entender que se você tem 3 filhos, você não pode tratar os 3 filhos da mesma maneira. Porque cada filho é um espírito. Ele tem uma singularidade, uma particularidade. Não é? Se nós tratarmos todos como se fossem um só, já imaginaram se Jesus fizesse isso? O grande educador do mundo? Jesus, para Pedro, oferecia uma abordagem pedagógica. Para João, chamado evangelista, outra abordagem. Para João, conhecido como João Batista, nós nunca vimos Jesus falar daquela maneira sobre alguém. O que fostes ver no deserto, um caniço agitado pelos ventos? O que fostes ver um profeta? E, em verdade eu vos digo muito mais que um profeta. É dele de quem está escrito. E Jesus confirma uma profecia que é atribuída ao livro de Malaquias, ou seja, tudo se conjuga no Espiritismo, essa nova maneira de penetrar na realidade. E nós, a partir do Espiritismo, não podemos educar os nossos filhos, os nossos sobrinhos da mesma maneira. Nós, professores, a partir do Espiritismo, não podemos olhar para os educandos como se eles fossem tábuas rasas, não é? Já dizia um bom pesquisador, muito bom aliás, apresentava muito fôlego para a pesquisa, Hermínio Miranda: os nossos filhos são espíritos. Bem, a família também muda com o Livro dos Espíritos, porque você compreende melhor o porquê de você ter sido inserido num contexto familiar, nem sempre favorável. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que não temos afinidade. Vocês já repararam isso? Não é? Às vezes você convive com uma irmã que você não tem muita afinidade, com um irmão que você não tem muita afinidade, com um filho. Tem filha que você ora e se comunica e consegue, não é, passar a informação. Às vezes você sabe o que a sua filha está sentindo pela lei de afinidade, mesmo ela estando em outro país, em outra cidade. Mas existem filhos que nós temos mais dificuldade de convivência. Como entender isso sem o auxílio do Espiritismo, que nos apresenta a ideia da reencarnação de forma límpida e de fácil compreensão? Então a família também muda. Com o Livro dos Espíritos, nós entendemos que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então é um conceito interessante, que guarda relação com a formação de Allan Kardec como educador discípulo de Pestalozzi.
Então, na lei de trabalho, repare como que o livro é atual. Lei de trabalho. Na lei de trabalho, quando o livro dos Espíritos vai falar do repouso. Repouso. A pergunta é, tem o homem o direito de repousar na velhice? O que vocês acham? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Eu nunca vi religião mais atual, com todo respeito às outras, nunca vi uma proposta mais filosófica, com todo respeito às outras. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? A resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, reparem que mudou tudo. Se ele não tem família, ele é meu irmão, porque somos irmãos em humanidade. Mas ele não é da minha família, mas ele é meu irmão, é da minha família. Deus é pai de todos. A sociedade deve fazer, às vezes, desta. Então, se não tem família, a sociedade deve atuar. É a lei de caridade, que muda tudo também. E aí, no comentário de Allan Kardec, que é do mesmo nível que o dos Espíritos, ele diz assim: há um elemento, e todo mundo conhece essa parte, que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. O que o Allan Kardec está dizendo? Não adianta falar de economia se nós não estamos falando de educação. Esse elemento é a educação, diz o Allan Kardec, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Seja bom, é a pior coisa que tem. A criança não vai entender. O que Eurípides fazia no colégio Allan Kardec, quando morria alguém em Sacramento? Ele estimulava as crianças a prestarem solidariedade às famílias. Ele não falava, seja bom, é um discurso por cima. Ele incentivava, tal como Pestalozzi, e ninguém consegue explicar até hoje como que Eurípides conseguiu aplicar uma proposta educacional tão semelhante à de Pestalozzi. Não tem explicação. Apesar de Eurípides ler em francês, naquela época o francês era um idioma com uma forte penetração no Brasil, mas não há uma evidência que Eurípides tenha conhecido o trabalho de Pestalozzi mesmo em francês. Então são essas coincidências que acompanham também a história do Espiritismo no Brasil. Mas muito semelhante a prática de Eurípides com a prática de Pestalozzi, com a diferença que Eurípides foi o primeiro a considerar o educando como um reencarnado. E o Pestalozzi, naquela época, mesmo na sua experiência mais madura, que foi em Verdun, na Suíça, ele não trabalhou com a ideia da reencarnação. Eu também acredito que não é por acaso que algumas pessoas nasceram no Brasil. E eu também defendo que o Brasil tem algo a fazer no campo da cultura, no campo educacional. Não é por acaso que veio Eurípides, Chico Xavier, Ivone Pereira, não é? O Herculano Pires depois olhando para trás e percebendo que ele deveria fazer algo para oferecer um debate educacional para a sociedade. Acreditamos que isso não seja por acaso. Bem, parece que o Livro dos Espíritos esgotou o nosso assunto, né? Mas não. Ele também apresenta um novo conceito de morte. É uma frase até do Hermínio Miranda, que nós sempre nos identificamos. O Livro dos Espíritos reinventou a morte. Isso é muito bonito. Porque realmente, a partir de O Livro dos Espíritos, a morte, como dizia Caibar Schutel, é a porta da vida. E não um fim, mas uma possibilidade de você se transformar. A morte é um elan de Deus, uma mola propulsora da evolução, se quisermos, nos convidando a uma mudança de comportamento. Então, o que é o mais indicado antes de você enfrentar essa experiência que é insubstituível e intransferível? Você se conhecer, se tornar um ser humano melhor, procurar retribuir o mal com o bem, para quando você enfrentar o maior espelho da vida, que é a experiência da morte, você poder olhar para dentro de si sem nenhum constrangimento. O que acontece na maior parte das vezes? As pessoas chegam à experiência insubstituível da morte sem o necessário conhecimento de si mesmo. Todo mundo aqui que já estudou sobre o perispírito, que o Livro dos Espíritos também aborda de forma pioneira, todo mundo sabe que sem o corpo, o perispírito, o corpo bioplasmático dos russos, ou o corpo espiritual de Paulo de Tarso, todos aqui sabem
que sem o corpo nós somos pura vibração, não é? O pensamento adquire uma intensidade incrível e uma velocidade jamais vista. Logo, você vai se apresentar sem o corpo tal como você é, não é? Por isso que é importante, como dizia a nossa avó, aprender a lavar a vasilha do arroz e procurar se conhecer antes da experiência da morte. Bem, esse bloco de lógica, de bom senso, com força filosófica e apresentando a religião do Cristo sem pretextos míticos e místicos, vai produzir um desdobramento a partir da publicação das obras subsequentes. É nesse ponto que nós gostaríamos de chegar. E, falando de Allan Kardec como o pedagogo e o codificador, nós vamos observar que durante 15 anos da vida dele, ele se dedicou muito à abordagem mediúnica. Só 15 anos, imaginemos se fosse mais. O nível de produção é muito alto, tanto que na época não tinha redes sociais, internet, televisão, e se você comparar o nível de penetração do espiritismo em outras culturas, em outros países, na época de Kardec, é muito maior do que na nossa. É uma questão de honestidade reconhecer. Ele era o Twitter, o Facebook da época, ele respondia cartas, ele se correspondia com o mundo inteiro, as pesquisas que aconteciam em outras regiões, ele sabia do que estava acontecendo, isso somente durante 15 anos. Homem maduro com mais de 50 anos, quando, depois da publicação da Lei Falou, ele vai se afastar da educação para assumir aquilo que o professor Herculano falava de reitoria da Universidade do Espírito. Não é um jovem começando a carreira, é alguém com mais de 50 anos. Ele dizia assim, ver-se-á que é mais ou menos o meu caso, se soubessem quanto me custa a obra que me dediquei e a qual sacrifico além de tempo, minhas vigílias, meu repouso e minha saúde. Allan Kardec, Revista Espírita, junho de 1862. Então, o que dá para perceber? Ele que quase não fala dele. Ele era muito discreto. Ele percebeu que aquela pesquisa, a abordagem mediúnica, que foi o que se apresentou para ele, durante aqueles 15 anos, seria muito importante para a história da humanidade. Tanto que hoje nós estamos lembrando isso. Então, essa é a primeira coisa a ser ressaltada. Bem, nós queríamos fazer um estudo diferente hoje do que costumamos fazer. Apareceu um menino na história do Espiritismo que está esquecido. Esse menino era filho do Alexandre e da Alexandre Delany, que eram amigos de Kardec, é o Gabriel Delany. Por que o Gabriel Delany é tão esquecido no Brasil, nós não sabemos. Sinceramente, não tem explicação nenhuma. Porque ele foi aquele que conseguiu, pós Allan Kardec, dar continuidade, sobretudo no campo da pesquisa, ao que tinha feito o mestre de Lyon. E Leon Denis com uma abordagem também de pesquisa, mas muito filosófica também, muito poética. Os dois são importantes, Gabriel Delany e Leon Denis, os dois esquecidos hoje, infelizmente. Mas o Gabriel Delany viu as coisas acontecerem quando tinha 7 anos. Então, queríamos mostrar e dividir com vocês como que o Espiritismo é natural. Como que ele não coloca tabu para nada. Apesar de sabermos que para uma pessoa participar de uma reunião mediúnica, claro que exige um cuidado, a pessoa precisa estar preparada, não no sentido biológico da idade, mas no momento certo, na hora certa. Sabemos que isso exige responsabilidade. Mas é interessante estudar a história do Espiritismo. E observem o que aconteceu com um menino de 7 anos. A senhora perguntou ao filho do senhor Delany: como te chamas, meu filho? Eu me chamo Gabriel, senhora. Que faz teu pai? Senhora, meu pai é espírita. Não conheço esta profissão. Mas, senhora, não é uma profissão, meu pai não é pago para isso. Ele o faz com desinteresse para fazer bem aos homens. Meu rapazinho, não sei o que queres dizer. Como? Jamais ouvistes falar das mesas girantes? Então, meu amigo, bem gostaria que teu pai estivesse aqui para as fazer girar. É inútil, senhora, eu tenho eu mesmo o poder de as fazer girar. Então, queres experimentar e me fazer ver como se procede? De boa vontade, senhora. Então, o que deu para observar até aqui? Que é uma criança lidando sem medo, de forma natural,
com a existência dos espíritos, com a possibilidade de comunicação entre os dois planos, o plano visível e o plano invisível. Dito isto, ele se senta ao pé da mesinha da sala e faz sentar os seus 3 camaradinhos. E eis os 4 gravemente pondo as mãos em cima. Gabriel fez uma evocação em tom muito sério e com recolhimento. Claro, a criança é diferente das brincadeiras que todos já acompanhamos e que não são recomendadas. O Gabriel estava observando muito o que o pai fazia, a forma como a mãe tratava o espiritismo, e ele, mesmo criança, faz a mesma coisa. Gabriel fez uma evocação em tom muito sério, e com recolhimento. Apenas terminou, para a grande estupefação da senhora e das crianças, a mesa ergueu-se e bateu com força. Perguntai, senhora, quem vai responder pela mesa? A vizinha interroga e a mesa soletra as palavras, teu pai. É uma situação forte. A senhora empalidece de emoção e continua, então, meu pai, pode dizer se devo mandar a carta que acabo de escrever? És tu, meu bom pai, que estás aí? Podias dizer há quantos anos está morto? Logo a mesa bate 8 pancadas bem acentuadas. Era justo o número de anos. Podias dizer teu nome e o da sociedade onde morreste? A mesa soletra 2 nomes. As lágrimas jorraram dos olhos daquela senhora, que não mais pôde continuar aterrada por esta revelação e dominada pela emoção. Seguramente este fato desafia toda suspeita de preparação do instrumento, de ideia preconcebida e de charlatanismo. Também não se podem pôr os 2 nomes soletrados à conta do acaso. Duvidamos muito que essa senhora tivesse recebido uma tal impressão numa das sessões do Senhor da Bencor ou qualquer outra do mesmo gênero. Aliás, não é a primeira vez que a mediunidade se revela em crianças, na intimidade das famílias. Não é a realização daquela palavra profética, vossos filhos e vossas filhas profetizarão? Então, é uma frase até repetida muito em reunião mediúnica, né? E observe como que é natural. Então, além do novo conceito de criança, além do novo conceito de família, do livro dos Espíritos ter reinventado a morte, de apresentar a religião do Cristo sem apetrechos míticos e místicos, tal como revelada a mulher samaritana, você tem uma naturalidade também no campo da comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. Que hoje nós perdemos um pouco dessa naturalidade. Claro que não devem existir espíritas com medo de espíritos, né? Acreditamos que isso não é o mais recomendado. Mas, quem sabe isso ainda pode existir. Não é? Não combina com o que aprendemos com o espiritismo. Ter medo de espírito. Temos que ter medo dos nossos maiores adversários que estão dentro de nós e aprender a trabalhá-los com naturalidade também. Bem, um livro esquecido, já que nós citamos o Gabriel Delane, é A Evolução Anímica, a Reencarnação, também a Alma Imortal, todos esquecidos. Mas o Gabriel consegue, por isso que nós estamos trazendo o Gabriel também, resgatar essa função social do Espiritismo, que está presente no Livro dos Espíritos e em toda a doutrina. Gabriel diz assim, já adulto. Agora aquela criança cresceu. Um menino de 7 anos cresceu e fez um trabalho muito importante na história do Espiritismo. A luta pela vida, necessária à eclosão do princípio espiritual, tinha a sua razão de ser no mundo brutal e instintivo, onde nenhuma consciência clara, nenhuma inteligência viva repontava. Hoje, que a alma se manifesta sob as mais altas modalidades de sua natureza, essa luta deve atenuar-se e desaparecer. Assiste-nos o dever de reclamar uma distribuição mais equitativa dos encargos e benefícios da comunidade. Ou seja, isso o Espiritismo apresenta de forma específica. Apesar de ser ciência da imortalidade da alma, a mais alta forma de filosofia manifestada, e apresentar a religião do Cristo sem misticismo, sem ocultismo para todos, o Espiritismo não esquece a sua função social, que é o que o Gabriel está dizendo. Nós precisamos reclamar uma distribuição mais equitativa dos encargos e benefícios da comunidade. Importa nos sobreponhamos aos funestos ditames da ambição, que impele povos contra povos, que reivindiquemos finalmente os imprescritíveis direitos da solidariedade e do amor. Gabriel Delane continua, nossa doutrina
evidenciando a igualdade perfeita, absoluta do ponto de partida de homens. Os homens extinguem as separações artificiais alimentadas pelo orgulho e pela ignorância. Ela prova à sociedade que ninguém tem o direito de exigir o respeito à lei, a não ser pela nobreza de sua própria conduta, e que nascimento e posição social não passam de meros acidentes temporários, dos quais ninguém pode prevalecer, visto que todos podem auferi-los em dado momento de sua evolução. Gabriel Delany, um dos grandes apóstolos do Espiritismo, A Evolução Anímica é a Obra, página 122. Por que nós resgatamos o Gabriel? Porque está esquecido e porque, apesar de ser um cientista da imortalidade da alma, ele consegue perceber a força do Evangelho de Jesus, que jamais se esqueceu dos desvalidos, dos marginalizados na sociedade. E na nossa época, nós que somos espíritas, somos convidados, de forma ainda mais intensa, a manifestar a força social que provém do Espiritismo. E a mais alta forma de caridade, vocês vão nos desculpar, é você dar educação de qualidade para todas as pessoas da sociedade, para que a pessoa possa se conduzir. Assim fez Amália Franco, assim fez Eurípides Barçanufo, e assim devemos fazer nós, porque para Deus todas as pessoas são iguais. Por isso que Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862, vai dizer: nas reuniões que eu presido, sentam lado a lado o príncipe e o operário. E se o príncipe não se achar digno de sentar ao lado de um operário, eu digo para o príncipe que ele não é digno de ser espírita, porque para Deus todas as pessoas são iguais. Se nós analisarmos o contexto histórico da França no século XIX, nós vamos acompanhar o governo de Napoleão I, que é coroado imperador em 1804, e em 1813 ele recruta 2.600 soldados. A mãe do menino Rivaio, ela sabia muito bem que não era mais a França o local mais indicado para a educação do seu filho. E o que ela vai fazer? Ela vai levar o seu filho para estudar com o professor Pestalozzi. Pestalozzi teve uma primeira experiência pedagógica em Neuhof e que não deu certo. Ele foi à bancarrota, não teve o apoio mais indicado dos camponeses, apesar de gostar muito dos camponeses, e ele foi acusado de não apresentar habilidade financeira. Foi a primeira experiência dele, mas ali ele já demonstrava um forte engajamento social. Depois de Neuhof, ele vai ter uma experiência em Burgdorf, depois na famosa aldeia de Stans, onde ele fica praticamente sozinho, com o auxílio de apenas uma governanta com 80 crianças. Segundo os estudiosos da obra de Pestalozzi, é em Stans que ele vai elaborar o famoso método pestalozziano de ensino, onde ele defende o ensino, a educação integral, que deveria tocar as mãos, cabeça e coração dos educandos ao mesmo tempo. E reparem que até hoje nas escolas e até nas evangelizações, infelizmente, nós temos dificuldade de trabalhar ao mesmo tempo com mãos, aprender fazendo. A aula de botânica precisa ser no jardim, não tem jeito. Cabeça, a inteligência, que tem o seu lugar, mas não pode ser isolada dos outros componentes. E coração, que é a educação dos nossos sentimentos. Pestalozzi já sabia em Stans, que foi uma experiência curta de apenas 5 meses. Quem é educador sabe, às vezes você fica em um colégio pouco tempo, mas aquilo marca você. Às vezes você fica mais tempo em outro colégio e aquilo não foi tão significativo para você. Pestalozzi na aldeia de Stans ficou apenas 5 meses, mas aquilo foi tão forte que aquelas crianças estavam desesperadas em um contexto de guerra, tanto que o prédio foi solicitado para virar um hospital, porque as pessoas estavam enfermas, feridas com a guerra. E aí depois de 5 meses ele teve que devolver o prédio, mas ele pedia apenas para ser mestre-escola, nunca quis um cargo por conta dos partidários da República Helvética. Depois de Stans, o que vai acontecer com Pestalozzi? Quem é espírita sabe, ele vai para um castelo, o Castelo dos Sonhos. É um castelo que não deveríamos esquecer, que já havia pertencido a Carlos o Temerário, que fazia coisas equivocadas no castelo. O que ele poderia ter feito? Eu não vou entrar nesse castelo não, esse castelo tem um ambiente ruim. Ele poderia ter feito isso, não é? Como muitos de nós ainda fazemos. Mas ele resolveu encarar o desafio.
E ele pensou assim: por que não transformar este castelo num lugar pedagógico, de alegria e de educação? E foi para lá, mais maduro, e fez a sua experiência mais madura no castelo de Verdun, na Suíça. Numa região que, para um bom entendedor, um pingo é letra. Jean-Jacques Rousseau, em um dos seus exílios, foi parar em Verdun. Isso também não é à toa. Por quê? É só pensar. Qual foi o educador que mais influenciou Pestalozzi? Jean-Jacques Rousseau. O livro O Emílio. Pestalozzi teve um filho. E até ele se lamentava porque ele achava que não tinha feito tudo o que podia pelo filho. Qual foi o nome do único filho de Pestalozzi? Hans Jacob, que significa Jean-Jacques. Quem é Jean-Jacques? Jean-Jacques Rousseau. Então ele gostava tanto de Rousseau, e foi um grande educador, apesar dos seus defeitos pessoais, que ele colocou o nome de seu único filho de Hans Jacob, Jean-Jacques. Ele foi para lá, não é? Para Verdun. E antes de Verdun, mais ou menos em 1793, 1794, ele era muito intuitivo. Ele disse para um amigo, que foi o ministro da Educação da Prússia, o Nicolovitch. Ele disse assim: olha, eu entrevejo a verdade, mas eu não consigo alcançar ela inteira. Eu me sinto como uma voz no deserto anunciando a vinda de alguém que vem após mim. Eu sinto os meus limites. É como se ele estivesse dizendo: eu não posso ir além, eu não posso avançar. Alguma coisa vai acontecer depois. É quando o educador percebe que ele não pode tudo, porque ninguém pode tudo, ele precisa cuidar de quem está chegando, não é? E ficar feliz com o crescimento das pessoas que estão chegando, com o desenvolvimento das pessoas que estão chegando. Nem sempre nós encontramos esse cuidado. Nós ficamos 11 anos procurando ajuda para publicar um livro e não tivemos ajuda. Aí resolvemos publicar assim mesmo. E claro, com as crianças que chegarem depois, agora eu já aprendi como é que eu faço o livro, porque é um segredo que ninguém conta. Eu não sei se vocês sabem, todo mundo pode publicar um livro. Basta você entrar em contato com a Biblioteca Nacional e conseguir o registro. Tanto como pessoa física, como pessoa jurídica. Mas o que ensinam para nós? Que nós não podemos lançar um livro, né? Você só pode lançar um livro através das editoras. E aí nem sempre, para quem quer ajudar um projeto social, é possível fazer livros através das editoras. O nosso sonho, portanto, também é criar uma editora, para que a editora possa ajudar na construção do Colégio Herculano Pires. Mas enfim, o Pestalozzi então abre o caminho. A mãe do Rivário percebe que Napoleão Bonaparte estava naquele momento ali de afirmação do Império Napoleônico e envia o filho, como que é importante o pai e a mãe escolherem o colégio mais indicado para a formação das crianças. As escolas influenciam muito na formação das crianças. Eles passam muitas horas nas escolas. Claro que nós, como educadores, como pais, temos uma responsabilidade muito grande. Mas é preciso ter muita ingenuidade para acreditar que a escola não vai influenciar na formação de seu filho. E com certeza todo mundo aqui já observou, a maior parte das escolas não consideram a educação ética baseada em valores importantes. Elas preparam para o concurso, o que nós respeitamos, para o vestibular, que é um disparate, né? O José Pacheco acha, nós também achamos, mas não preparam para a vida com todos os seus desafios. A grande contribuição da educação espírita, e isso guarda relação com o tema Allan Kardec, o pedagogo e o codificador, é o ensino ético. Todos os grandes educadores da humanidade jamais descuidaram do ensino ético. Então, se é uma escola, precisa considerar um ensino ético. Se é um trabalho de evangelização infanto-juvenil, precisa considerar o ensino ético. Não é? Aliás, o Pestalozzi achava que era primeiro o ensino ético, os valores, depois o intelectual. Como ele não partia da teoria, ele partia da prática, desde Neuhoff, acreditamos que isso tenha sentido para os desafios da atualidade. Por exemplo, se você conquista o seu filho, se você se aproxima afetivamente de seu filho, é mais fácil depois você fazer a lição de casa com ele. Agora, se você obriga e impõe ao seu filho fazer muitos exercícios sem se aproximar afetivamente dele, o seu trabalho será muito mais difícil e poderá desaguar numa proposta de coação e de obrigação e não de educação. Um exemplo, nós tivemos um aluno em um colégio que trabalhamos em Maricá, que ele não tinha um caderno em dia. Para aquele colégio era importante ter o caderno em dia.
e aqueles que não tivessem seriam punidos. Esse aluno, o João, ele não conseguia ter o caderno em dia. Ele era classificado como incapaz, como burro. Era assim que muitas pessoas falavam, infelizmente. Quando nós oferecemos ao João argila, ele construiu 3 máscaras de 3 filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Quando o João, na Feira das Ciências, usou a argila, ele fez caravelas bonitas, pintou as caravelas e aprendeu o conteúdo de outra maneira. Pergunta: o João precisa aprender a ler e a escrever? Sim, e aprendeu. Mas qual foi a maneira de abordar o João, de chegar até o João? Através da arte. A Maria aprende através da arte, não é? O José aprende através da linguagem matemática. Cada um é de uma maneira. E a grande questão da educação é você decifrar esse enigma que lhe é apresentado pelos educandos que você foi convidado ou convidada a conviver. Bem, com 19 anos, esse menino que teve uma formação muito interessante em Verdun, esse menino vai para Paris, volta para Paris. Em outro contexto, Napoleão já tinha saído do poder, nós tivemos a restauração da dinastia dos Bourbon. Enfim, isso vai culminar depois com o governo lá na frente de Napoleão III, sobrinho de Napoleão, com o aparecimento do espiritismo. Mas esse menino volta para Paris e ele já publica o seu livro com aproximadamente 19 anos, o seu primeiro livro com 19 anos, que teve 2 edições. Se torna um grande educador durante 30 anos, que apresenta à França o método pestalozziano de ensino. Ninguém nunca encontrou uma carta desse menino com Pestalozzi. Isso é muito difícil de entender, porque se a Suíça apresenta também um espaço para o idioma francês, se Pestalozzi era afetivo, o educador do amor, se o menino, nós sabemos, brincava com Gabriel Delane, Gabriel pulava no colo dele, era um menino muito jovial, muito alegre, apesar das fotografias mostrarem o contrário, porque a fotografia do século XIX não apresentava flexibilidade. Então, como não encontrar um bilhete entre Pestalozzi e Allan Kardec, Pestalozzi e o menino Rivaio? Alguma coisa aconteceu, que nós acreditamos que seja a conspiração do silêncio. Apagaram, sumiram com os bilhetes, com as cartas. Porque existem cartas de Pestalozzi com todo mundo, menos com o menino que depois se envolveu com o espiritismo. Que até hoje existe muito preconceito com o espiritismo. Existem pessoas que entendem, mas existem pessoas no nosso ambiente de trabalho que acham que o espiritismo é ligado ao ocultismo, ou uma série de coisas que não se confirmam na prática. E aí o educador, já com pouca idade, vai publicando os livros, publica livros que são adotados por universidades, pelas academias. Esse grande educador, ele dá cursos gratuitos na sua casa, junto com depois a professora Amélie Boudet. É uma coisa interessante da gente resgatar também. Publicou alguns livros: Curso Prático e Teórico de Aritmética, Plano Apresentado para o Melhoramento da Instrução Pública, Soluções Racionais de Questões e Problemas de Aritmética e Geometria. É uma obra, se eu não me engano, citada no livro Amor e Ódio, psicografado pela Ivone Pereira, que mostra sobre a história de 2 discípulos do professor Rivaio. Gramática Francesa Clássica, Manual dos Exames para Obtenção de Diplomas de Capacidade, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, Programas dos Cursos Usuais de Química, Física, Astronomia e Fisiologia, Ditados Normais dos Exames da Municipalidade da Sorbonne, Ditados Especiais sobre as Dificuldades Ortográficas. Então, esse é o discípulo de Pestalozzi, em Paris, sobretudo na França, fazendo esse trabalho extraordinário como educador. Entre 1835 e 1840, ele e a companheira Amélie Boudet, também professora, deram cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia, de graça. No Colégio Allan Kardec, aproximadamente 210 educandos estudaram de forma gratuita. E aí ele dizia: qual é o papel do educador, de cada um de nós? Nesses textos pedagógicos que foram traduzidos para o português pela editora Comênios e pela editora do Centro Espírita Leon Denis. Que deve, pois, fazer o educador? Ele deve velar com a maior atenção
por tudo o que possa fazer qualquer impressão sobre elas. A nossa sobrinha de 3 anos, ela fala assim, tá sujo. Por que ela faz assim? Tá sujo e pega a sujeira e bota no dedo. Porque ela está olhando para o comportamento de alguém, não é? Então os pais influenciam muito. Quando você diz assim no telefone, diz que eu não estou. Depois você vai ensinar para a criança que ela não pode mentir, ela vai lembrar. Então tudo, segundo o Hipólito Elion Denizar Rivaio, grande educador discípulo de Pestalozzi, causa impressão nas crianças. E isso está presente no Espiritismo, porque essas marcas pedagógicas vão ficar. Por sua experiência, por sua perspicácia, deve poder calcular seus efeitos, deve dirigir as circunstâncias. Não deve esquecer uma mínima palavra, uma mínima ação, o tom que ele usa nesta ou naquela ocasião, a própria expressão de sua fisionomia, a maneira pela qual uma punição é aplicada ou uma recompensa é dada, a natureza dessa punição e as circunstâncias provocam impressões frequentemente muito profundas. Por que ele está dizendo isso? Porque Pestalozzi não punia. Eurípides também depois não vai punir. Que é o que nós achamos, né? Você pratica a educação que você recebeu, você repete. Nós achamos que é na punição que vamos educar as pessoas. E Jesus, o grande pedagogo, nos ensinou o contrário. Não é? Mesmo com os fariseus, que ele foi duro e enérgico, ele em nenhum momento sentiu raiva dos fariseus. Ele sabia que os fariseus iriam mudar. Continuando, em muitos casos é melhor não punir. Olha como é que a educação espírita é diferente, como é que o Allan Kardec como educador, como pedagogo é diferente. Uma simples observação amistosa, uma admoestação feita com doçura ou energia. Ninguém está dizendo que não é para dizer não, é para dizer não. Principalmente na adolescência. É para dizer não. Agora esse não, ele pode ser usado com carinho. Ele pode ser usado com firmeza e doçura ao mesmo tempo, que é o misto que gera a formação de todo educador, de toda educadora. Até um olhar. Tem gente que fala, poxa, eu lembro da minha avó, olhava, eu sabia o que ela dizia. Meu avô, o olhar, quando educativo, o olhar tem poder, né? Ele é o espelho da alma, né? Os olhos representam um tipo de espelho da alma. Então você educa pelo olhar também, não é? Por isso que Jesus falava, né? Que a candeia do corpo são os olhos, né? Se o seu corpo tiver luz, você está bem na travessia. Se você só observa as coisas ruins, não é? Se uma criança sendo educada não consegue lhe contagiar um pássaro cantando, então você não vê a beleza da vida, você só vai ver as coisas ruins. Então até um olhar fazem mais efeito que uma punição. Isso depende do caráter da criança, de sua idade, das circunstâncias, que podem tornar o meio que se emprega mais ou menos enérgico e de mil outras impossíveis de serem definidas, mas que por seu tato o educador experimentado deve apreciar, calcular e prever. Até agora tem alguma diferença de Pestalozzi? Não, a não ser a linguagem mais precisa. O Pestalozzi era mais afetivo. O Allan Kardec, aqui o professor Rivaio ainda, ele usa uma linguagem mais conceitual. Não é? Há quem diga que ele contribuiu mais que o Pestalozzi para o desenvolvimento de uma ciência pedagógica. Para quem estuda pedagogia, esse assunto ganha ressonância. Porque o Pestalozzi escrevia demais e não tinha muito a capacidade de concisão. Não é? Era um alemão bastante rebuscado, difícil, extensivo, então ele é mais conciso. É uma outra característica, embora os dois importantes. Uma coisa que ele dizia também, é preciso falar para a massa e não para os indivíduos, que são de alguma forma uma exceção. Esse porque ele detive mais no que concerne a educação pública do que a educação particular. Então não é que a educação particular não seja importante. Claro que todo mundo deve ser educado. Mas ele está dizendo aqui que ele tinha uma satisfação muito grande de ser professor da rede pública. Por quê? Porque quem já foi professor da rede pública ou sabe como que você encontra, de uma maneira geral, toda a sociedade ali, né? E como que você pode ajudar, apesar das dificuldades, das nossas limitações, a sociedade ali. Há uma função social do professor inesquecível para aquele ou aqueles que já tiveram alguma experiência nas escolas públicas. São tantas histórias fortes que, se pudéssemos contar, ficaríamos aqui muito tempo. Disse no começo que a educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, não tenho todo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição.
mas tem ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Hipótese: todo esse arcabouço pedagógico do professor Hippolyte Elion, professor Denisard Rivaio, como educador, vai fazer diferença agora. Porque em 1850 vai ser publicada na França uma lei Fallou, uma lei de nome Fallou, que devolvia o poder de controle do ensino para as religiões tradicionais. E o que ele faz? Ele abandona a educação agora. Porque ele entende que a educação, ele tinha aprendido com Pestalozzi tinha visto muitas brigas entre protestantes e católicos, por isso que ele vai para Yverdun e ensina os alunos a respeitarem as outras religiões. E o Pestalozzi, sem ser, sempre foi considerado um protestante, numa época que o protestantismo era considerado uma visão de mundo fora da tradição. Hoje já não é. Hoje é o espiritismo, uma visão de mundo fora da tradição. Na verdade, os cristãos sofreram algumas perseguições porque foram considerados fora da tradição, contra até dos hebreus, e depois isso vai se inverter, vai acontecer com o espiritismo. O espiritismo, com o Auto de Fé de Barcelona, foi considerado a heresia do século XIX. Então as coisas vão mudando. É claro que o nosso espírito tem alguma coisa para aprender com isso, Se está dentro das fileiras espíritas, é porque talvez não tenha respeitado também as visões de mundo dos outros no pretérito. Bem, o espiritismo, então agora é a doutrina espírita. Por que a doutrina espírita é uma proposta de educação? Esse educador, durante 30 anos, militou pela educação pública, gratuita para todos, de forma integral, como discípulo de Pestalozzi. Agora, nós vamos fazer um resumo de por que esse grande pedagogo se torna um grande codificador. E por que o termo codificador, se nós não tomarmos cuidado, ele é limitado. Você pensa assim, ele codificou, ele reuniu informações e publicou. Se fosse só isso, já seria muito. Que eram mais de 1000 centros espíritas numa época onde não tinha televisão, cinema, Facebook, Twitter, internet. Mas o termo codificador, essa nossa pequena contribuição, ele está muito ligado a essa proposta de educação, da formação dele. Ele não é um codificador, um engavetador, alguém que fica engavetando conhecimentos, publicando livros. Ele é alguém que faz a abordagem mediúnica, a pesquisa, mas que retira, extrai perspectivas novas para a humanidade. E aí, a filosofia espírita, ela é fácil e para todos, e nos dá solidez para enfrentar as dificuldades do caminho, para retribuir o mal com o bem. E a religião espírita, que é de Jesus, com um novo nome, é diferente. É uma religião que convida a todos a participarem de um banquete espiritual, tal como Jesus na estrada de Emaús, que não foi reconhecido pelos discípulos. É para todos, é para todo mundo pode participar. Não há nada que seja incompreensível do Espiritismo. Então o Espiritismo, apresentando uma nova concepção do homem e do mundo, permitia o restabelecimento da unidade cultural. É o Herculano que está dizendo isso aqui. Eu sei que meu tempo praticamente já esgotou. Mas o Herculano está dizendo, olha, esse menino cresceu, se tornou um educador, e agora a unidade cultural foi restabelecida, porque estava tudo espalhado. É igual está acontecendo hoje no nosso mundo agora. Está tudo espalhado. O que a gente precisa apresentar? Um conhecimento integral, uma educação integral, uma psicologia integral, uma filosofia integral, que possa harmonizar o que está espalhado. O processo da cultura retomava assim um fio perdido. Poucos perceberam com clareza esse fato, mas o contra-impacto do Espiritismo foi sentido por todos. Sacerdotes subiram aos púlpitos. Como podem falar de Jesus? É uma heresia. Cientistas assumiram suas cátedras. Por que eles ficaram incomodados? O Espiritismo propõe alguma coisa. Não é fácil formar um Eurípides Barçanufo, uma Anália Franco, um Chico Xavier para a humanidade. Todo mundo fica aturdido, né? Que isso, né? As pessoas estão pensando nelas e essas pessoas estão se abrindo tanto para o outro, para a humanidade. Então, filósofos mergulharam de novo no código cartesiano, né? Aquela coisa da filosofia ser para poucos, o Espiritismo se abre.
Escritores e jornalistas empunharam suas armas para combater a reação espiritual. Misticismo. São frágeis intelectualmente, confundindo o espiritismo com outras propostas. Mas o bom senso de Kardec mostrou-se na forma de uma trincheira inexpugnável. O grande educador, ao contrário dos outros, abandonara sua cátedra para assumir a reitoria da Universidade do Espírito. Mais de 50 anos, já contribuí para a educação, agora eu vou fazer a pesquisa das mesas girantes, até então uma aparente brincadeira dos salões europeus. Bem, avançando, Allan Kardec falando sobre o espiritismo e a sua força educacional. É notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de raciocinar precoce. É o Gabriel Delane, com a mesa girante, né? Que as torna infinitamente mais fáceis de serem conduzidas. Nós as vimos em grande número de todas as idades, dos dois sexos, nas diversas famílias onde fomos recebidos. E podemos fazer essa observação pessoalmente. Como que é importante oferecer a educação espírita para os nossos filhos. Como que o trabalho de evangelização é importante, ainda que uma vez por semana. E às vezes, uma contribuição até que não é nossa. Quem tem trabalhado muito com isso é a Lúcia Moisés. Ela fala que ela tem resgatado essa contribuição de que você não precisa esperar a criança ter 3, 4 anos para levar para a evangelização, né? Quando ela vai trabalhar com a educação de bebês. Quantos e quantos anos no movimento espírita nós ficamos achando que durante 0 e 4 anos nós não vamos levar para lugar nenhum, não é? Porque não pode. E hoje nós temos trabalhos interessantes em Niterói também, em alguns centros espíritas, com a evangelização de bebês. Porque nós sabemos que a criança, como dizia Maria Montessori, é um ser absorvente. E ela já está desde o primeiro ano de vida absorvendo tudo, vendo tudo. Mais um pouquinho para terminar. Após uma geração espírita que cresce, que vai incessantemente aumentando, essas crianças, por sua vez, educarão seus filhos dos mesmos princípios. Enquanto isso, os velhos preconceitos irão de pouco em pouco desaparecendo com as velhas gerações. Me empreste o livro, por favor. O livro dos... Ah, está aqui. Perdão. Alguém imaginava que depois desse livro tantos desdobramentos iriam acontecer? 1857 ele não tinha 600 questões, gente. Ninguém imaginava, já apresentava a ideia da reencarnação. Ninguém imaginava que de 1857 tantas coisas iriam acontecer. Tá? Para concluir, ele já prova a sua eficácia pela maneira mais racional porque são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Os novos horizontes que abrem o espiritismo fazem ver as coisas de outra maneira. Uma criança educada a partir da visão de mundo espírita vai desrespeitar alguma religião? Não tem como. Vai achar que Deus pune e que a alma, portanto, vai ser destinada a padecer no fogo do inferno? Não vai. Vai achar que o céu é contemplação e um lugar fixo, sem dinamismo? Não, nem felicidade beata, não é? Nem também punição eterna, já dizia Gabriel Delane. É isso que propõe o Espiritismo. Um dia, compreender-se-á que esse ramo da educação tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, uma palavra que é uma ciência. Talvez um dia também será inclinada a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, como se impõe ao advogado de conhecer direito. Não é só a mãe, não é? Porque ele teve muita força, muita influência de Pestalozzi, e Pestalozzi é muita influência de Rousseau. Eles percebem que a mãe é a primeira educadora, mas todos nós sabemos que o pai também, não é? Ele precisa se preparar para a paternagem, tanto a maternagem como a paternagem são coisas importantes. Concluindo, agradecendo de antemão a paciência de vocês, a gente que gosta de estudar fica falando um monte de coisa, mas a ideia é a seguinte: o Livro dos Espíritos comemora 160 anos, muita coisa aconteceu, mas ele permanece de pé, e nunca se esqueçam que já no item 222, a ideia da reencarnação foi apresentada na primeira edição de O Livro dos Espíritos. A criança em O Livro dos Espíritos é um ser revestido temporariamente da roupagem da inocência, mas é um ser palingenésico, um ser reencarnado, que tem vícios e virtudes, não é? O Livro dos Espíritos apresenta um novo conceito de família,
Agora nós entendemos melhor que pais e filhos precisam se reconciliar. Como dizia o mestre da vida, concilia-te depressa com o seu adversário, muitas vezes muito próximo de nós, enquanto estás no caminho na atual encarnação com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, a sua própria consciência. O juiz não te leve ao oficial de justiça, a lei de Deus, divina, natural, que vale para todos, e ambos te encerrem na prisão, no círculo vicioso das encarnações. De lá não adianta querer ser Jan Hus, não adianta querer dar testemunho da imortalidade da alma, enquanto não aprendermos a difícil arte da convivência com aqueles que a vida colocou diante de nós na esteira do tempo. Então apresenta um novo conceito de morte. O Livro dos Espíritos reinventou a morte. A morte, a partir de o Livro dos Espíritos, é a porta da vida. Não é? É a continuidade, porque Deus, sendo bom e justo, não poderia condenar seus filhos a partir da teoria caduca da unicidade da existência. Faltaria sentido. E diante do Livro dos Espíritos, nós chegamos à era do Espírito e não à era dos Espíritas. Que possamos sinceramente sair daqui hoje mais dispostos, mais esperançosos para realizar a grande vitória que existe, como dizia Platão, que é a vitória sobre nós mesmos. Nós ainda somos infantis do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. E nós ainda não compreendemos muito bem o grande tesouro que foi depositado nas nossas mãos, que é a doutrina espírita. Que possamos fazer jus a essa confiança que a espiritualidade depositou em cada um de nós. Todos os trabalhos são importantes, todo mundo tem o seu valor. E o mais importante, cada um possa se diminuir para que o espiritismo cresça. Que diante do momento atual, diante de tantas pessoas apresentando dificuldades de compreensão da vida, eu não sei se vocês sabem, nós como professor podemos falar, muitos jovens atualmente estão se distanciando da ideia de Deus, pelo tipo de sociedade que estamos apresentando para eles. É muito difícil para o jovem compreender que não tem emprego para ele. É muito difícil o jovem fazer faculdade, engenharia, mestrado, doutorado, se dedicar à pesquisa e encontrar dificuldades na sociedade. Nós precisamos ajudar os jovens agora e acreditamos que o Espiritismo tem uma função a cumprir. Muito obrigado, muita paz, que Jesus possa abençoar os objetivos do movimento espírita daqui, assim como da Casa Espírita que hoje nos acolhe.